unidade, e que o diabo, as forças do inimigo, as obras frutíferas das trevas, não poderá prevalecer contra a igreja, contra a vida dos filhos e filhas de Deus, porque aonde há unidade, a bênção do Senhor, a recompensa do Senhor se estabelece em nossas vidas. Toma teu pão e coma no nome de Jesus. Após a ceia, ele tomou o cálice e declarou a nova aliança no seu sangue. Aliança essa que o inimigo não poderá quebrar nunca na minha vida e na tua vida. Pode participar do cálice no nome de Jesus. Glória a Deus. Entregue o copinho e adore ao Senhor nesse momento. Agradeça a Ele por essa oportunidade. Agradeça a Ele por tudo que Ele fez. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a sua vontade. Por te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aplauda o nome do Senhor Jesus, amém? Irmãos, vamos aproveitar e vamos adorar a Deus com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Você pode pegar o teu envelope ali atrás. Tem também máquina de cartão, se você quiser passar o cartão. Se você quiser fazer uma transferência, passamos também o número da conta. Sinta-se à vontade, na liberdade de abençoar essa obra. Irmãos, eu quero contar um testemunho, não tinha nem pensado nisso, mas o Senhor me trouxe à memória. No início da pandemia, com esse momento que a gente tem vivido, tudo isso, eu estava bem comprometido no cheque especial, estava com algumas dificuldades. E aí a minha esposa conseguiu receber a primeira parcela. Antes dela conseguir receber a primeira parcela lá do auxílio emergencial, aí eu estava com o limite já ali quase estourando. Aí o Senhor falou comigo assim: filho, você tirou do teu limite para pagar tuas contas, e você está nessa situação, mas eu logo vou agir. Mas eu quero que você faça algo. Isso é experiência minha, irmão. Não estou falando para os irmãos fazer isso, não. Ouça a voz do Espírito Santo. Aí o Espírito Santo falou para mim: filho, vocês vão receber R$600, não vão? Eu falei: vou. Ele falou: então já dê esses R$600 de oferta para a igreja. Eu falei: Senhor, mas você não está vendo, né? Aí a gente tenta conversar, né, com Deus, negociar com Ele, né? Senhor, mas você não está vendo? Aí ele falou assim: filho, dê os R$600. Aí eu fui lá na minha conta e transferi para a igreja os R$600 que eu nem tinha recebido ainda, do limite.
Irmãos, aquilo ali, não porque é uma troca, mas foi uma direção do Senhor. Destravou algo. E em poucos dias eu vi as minhas contas que estavam num cheque especial coberto. E graças a Deus, de lá para cá eu tenho fechado os meses no azul. E eu creio que aquilo que eu e você necessita, precisa, já foi suprido em Cristo Jesus. E Deus tem nos dado semente, irmãos, para repartir. Aí esses dias acabou a energia lá no salão, naquele dia da tempestade. Quantos lembram do dia da tempestade deu aí? Aí o cliente que eu estava atendendo, o corte ficou na metade. Mas é um servo, um irmão também em Cristo, um servo de Deus. E aí eu baixei a porta, ficamos conversando ali. Eu falei para o Murilo, Murilo, vamos fazer como Paulo e Silas, que estavam presos e adoravam o Senhor. Nós estamos no escuro mesmo, estamos aqui, está chovendo lá fora. Nós não vamos poder mais trabalhar. Então vamos adorar a Deus. E começamos a adorar a Deus com o Murilo, eu e o irmão. E ficamos ali e adoramos. E vinha uma música para mim, eu cantava, ele junto, vinha para o Murilo cantava, vinha para o irmão cantava. E a gente ficou ali mais de umas 2 horas adorando o Senhor. E enchemos nosso coração de alegria, oramos uns pelos outros. Aí no final o irmão falou assim: pastor, Deus está me incomodando, eu estou com dinheiro no bolso aqui. E eu já andei com esse dinheiro para todo lado. E eu não consegui dar esse dinheiro para ninguém. Mas Deus falou que é para me entregar esse dinheiro de oferta na tua vida. Eu falei, é mesmo, irmão? Então me dá logo antes de ser muita ideia. E coloquei a oferta no bolso. E louvei a Deus pela vida daquele irmão. Naquela semana, ele me mandou uma mensagem dizendo assim: Deus fez algo essa semana na minha vida, depois que eu entreguei aquela oferta. Uma pessoa lá dos Estados Unidos mandou uma oferta para ele que equivalia ao quê? Quase 10 vezes mais o valor daquela oferta que ele tinha ofertado na minha vida. Irmãos, nos tempos difíceis é que a gente aguça a sensibilidade e dependência de Deus. Às vezes quando as coisas estão bem, está tudo fluindo bem, às vezes a gente retém em dificuldade de entregar. Mas quando o negócio está apertado e que você anda pela fé, e o Senhor fala ao teu coração, e você age por fé, você vê as coisas destravando. E Deus, Ele coloca no nosso coração para semear na vida um do outro, semear na obra de Deus, no reino de Deus. E Ele é fiel para multiplicar a sementeira. Creia nisso. Eu declaro sobre a minha vida, a tua vida, que nada vai nos faltar e de nada sentiremos falta nesse tempo de pandemia. Tua despensa, tua geladeira vai ter fartura para você e tua família. Irmãos, eu quero declarar, e eu creio, e eu tenho declarado isso sobre a minha vida, eu sei que é verdade, e que já está vindo à existência. Um tempo de colheita e de prosperidade sobre a nossa vida, no meio desse tempo que nós estamos vivendo. Isso para a igreja, isso para o ministério. Esse dia eu estava falando para o irmão falou, eu estou precisando de tantos mil. Eu falei, irmão, você já tem esse valor, só declare, creia. Eu declaro, irmão, sobre a tua vida, sobre a tua empresa, você não vai fazer negócio de milhares, você vai fazer negócio de milhões. Porque, irmão, nós não dependemos das circunstâncias externas, nós não dependemos do mundo. Aquela palavra diz que no mundo tereis aflições, tem bom ânimo. Logo na frente diz que nós não estamos no mundo, nem nós somos do mundo mais, nós somos do Senhor. Quero declarar que você terá paz, mas você não terá aflição. A aflição não é para você, porque você desfruta da verdadeira paz. A provisão e a providência de Deus sobre a minha vida, a tua vida, é realidade. Eu só digo, haja por fé, ande por fé, viva por fé. Porque você vai ver destravar as recompensas de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus. Então esse testemunho que eu queria dar para edificar os irmãos. Tome posse da tua oferta.
Eu sou uma pessoa profética, irmãos. Eu consigo ver as coisas de uma forma profética. É um chamado da minha vida. E eu creio que Deus vai abrir os olhos de muitas pessoas de uma forma profética. E você vai ver o que os outros não vê, porque você vai ver pelos olhos do Espírito. Às vezes eu nem conto aquilo que Deus me mostra, porque as coisas de Deus são loucura para os que perecem, mas para nós é poder de Deus. E eu creio que é um tempo de manifestação de poder de Deus na nossa vida. Nós veremos a glória do Senhor em muitas áreas da nossa vida nesse tempo. O mundo verá a glória de Deus na vida da igreja, dos filhos de Deus, dos ministros do Senhor, daqueles que andam em santidade, em adoração, aqueles que estão ligados no trono da graça de Deus, desfrutarão de abundante graça do Senhor, se moverão de um lugar para o outro, visitarão cidades, nações, no nome do Senhor, farão proezas, façanhas, coisas extraordinárias no Senhor. Ramassui, deleve, assúbia, menegue, assobe, anda, lavaste. Tu não nos nega nada. O Senhor nos deu o mais precioso, que é Jesus, e com Ele todas as demais coisas. Senhor, eu declaro os céus abertos, eu declaro a chuva do Senhor sobre toda a terra seca. Eu declaro em nome de Jesus as sementes plantadas, semeadas, germinando, frutificando, Senhor, a 30, 60, 100 por um. Eu declaro, Pai, um tempo poderoso, incrível, extraordinário e maravilhoso no Senhor. Os teus filhos terão testemunhos para contar dos teus milagres, dos teus feitos, das tuas maravilhas. Em o nome de Jesus, Pai, entregamos nossas ofertas, dízimos, contribuições, ó Pai, a Ti, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Ei. Funcionou. Graça e paz, igreja. O pastor Nilson estava falando, eu estava ali, e o Espírito me incomodou de compartilhar com a igreja algo também da parte de Deus. E essa semana nós trabalhamos, lá em casa eu trabalhei a semana toda e falei assim, esse dinheiro é para um propósito, é para algo que eu quero, né, ajudar, né, o meu marido e tudo, nas nossas despesas, e coloquei uma meta ali do quanto eu ia trabalhar para aquilo que eu precisava. E a gente teve um tempo junto com a igreja, de jejum e de oração durante toda a semana. E foi um tempo muito poderoso, porque em cima de várias batalhas espirituais, nós estivemos juntos ali. Não foi um tempo em vão, foi um tempo muito maravilhoso. E foi chegando ao final da semana, eu fui contando aquele dinheiro que eu estava ganhando dos pães, e eu falei assim, nossa, glória a Deus por esse dinheiro, né, e tudo. Porque o pouco com Deus é muito, né? E eu falei assim, eu acho que vai dar e tudo. Quando foi chegando, aí chegou sexta-feira, eu senti de Deus, falei assim, vou trabalhar hoje também, né, para completar aquilo que eu propus. E o meu filho dormiu. Ele não dormiu nem um dia, mas esse dia ele dormiu. E na hora que ele dormiu, ele me abraçou. Assim, sabe quando a criança te abraça, assim, aquele aconchego gostoso?
E eu senti assim, falei, nossa, eu não vou sair daqui. Eu vou aproveitar esse momento com o meu filho aqui. E eu pensando, nossa, mas está na hora de eu começar a amassar pão. E comecei a ficar com uma certa ansiedade. E comecei a orar em línguas. E comecei a orar, e comecei a orar. E o meu filho dormiu ali enquanto a gente orava junto. E eu falei assim, Senhor, eu não vou sair daqui. Eu vou ficar aqui. E no que ele pegou, que ele cochilou, aí o meu telefone tocou. Era uma pessoa que eu não conheço, me fazendo um pedido de cesta. Aí eu falei, tá bom, vou orçar para você o que você quer, tudo. Enfim, fechei aquele pedido que corresponde, tipo assim, o meu lucro corresponde quase uma semana de trabalho. Eu ali descansando em Deus, com o meu filho no colo. E daí, menos de uma hora, o meu filho ainda ali abraçado comigo, meu braço dormente, mas eu ali glorificando a Deus por aquele pedido, me chega outro pedido. E eu falei, meu Deus, muito obrigada, Senhor. O que eu quero compartilhar com vocês é que, às vezes, nós colocamos metas, e como o pastor disse, o Senhor ele tem coisas muito maiores para a gente, coisas que nós não imaginamos, não vemos, e às vezes a gente coloca as nossas metas, mas o padrão de Deus é alto padrão. E o Senhor, ele tem para a gente coisas muito melhores, maiores, e a nossa dependência precisa estar nele, porque em tudo ele tem cuidado e ele continua cuidando. O nosso papel é permanecer debaixo da vontade dele, porque assim ele vem com a vontade dele sobre nós, com a graça, com o amor e a misericórdia dele sobre nós, derrama tudo isso sobre nós, e a direção dele é muito simples. Você conhece a direção do Pai. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. Quero glorificar a Deus pela igreja, por esse mover aqui hoje, pela vida dos nossos pastores. Que o Senhor continue abençoando a igreja dele, em nome de Jesus. Boa noite. Poder sentar a igreja em nome de Jesus. A Deus seja toda a honra e toda a glória. Como sempre, o nosso pastor Enilson, trazendo para nós experiências de vida, experiências diárias, experiências que edificam e, sobretudo, transformam. E obrigado, irmã Cris, pelo seu testemunho. Eu quero agradecer também ao pastor Enilson e à irmã Cris pela introdução da mensagem, porque nenhum dos três tínhamos conversado sobre esse momento, mas eu quero dizer que a palavra de vocês vai fortalecer. A palavra que você falou aqui como seu testemunho, a irmã Cris, ela vai dar uma força, ela vai dar um sentido à palavra que Deus colocou no meu coração. E também falei para o pastor Enilson que hoje as coisas simples sempre ela tem um valor muito especial quando você entende o seu valor de fato, né? E eu falei para o pastor Enilson quando ele saiu aqui da celebração, disse, pastor, uma das melhores celebrações que você já fez aqui na nossa igreja, né? Simples, mas eu senti muita presença de Deus, senti muita a presença do Espírito Santo de Deus aqui neste lugar, apesar das limitações, da tristeza, né? De ter que nos submeter a essa situação de limitar, né, a vinda à casa do Senhor, uma coisa que nós gostamos, né, uma coisa que nós amamos fazer e nos limitam a isso. Mas uma coisa eu quero dizer para você, queridos, em nome de Jesus, nem fechando as portas, o inferno, nem o mal se levantará contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque Cristo está em mim, Cristo está em você. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, eu vou ser bem resumido, né? Ela pode se tornar um sermão em duas partes, mas eu vou tentar expor aqui tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, por dois motivos. Primeiro, porque depois de 4 meses, né? Exatamente 4 meses, nós estamos voltando a ter a nossa primeira reunião presencial. E ainda vamos discutir se nós vamos continuar nestas condições. Os irmãos devem lembrar uma das minhas palavras, bem no começo, lá no mês de abril, quando nós fazíamos transmissões online às quinta-feira, eu estava muito preocupado pela questão do espírito do culto, né? Eu vejo daqui vocês aí olhando para mim,
todos estão de máscara, né? Que situação mais esquisita, desagradável, né? Você vai para louvar a Deus, mas você não pode louvar porque está com uma máscara. Eu vou para o culto porque eu quero abraçar meu irmão, eu quero me relacionar com ele, mas eu não posso porque há uma regra, uma lei que me traz um protocolo que eu não posso fazer isso, e eu tenho que me submeter a ela. Então, queridos, o espírito do culto é muito importante. E às vezes estar reunido só porque eu tenho que estar, eu estou esquecendo que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Jesus disse há 2000 anos atrás, e esse tempo chegou. Então eu creio que você não pode perder esse espírito de adoração, que não tem nada a ver com o local, mas tem a ver com tua vida, tem a ver com o teu coração. Porque se você não pode adorar aqui, também não pode adorar na sua casa. Onde você estiver, o Espírito do Senhor está contigo. Se nesse tempo de reclusão e de isolamento, você sentiu falta, então você está aqui no lugar certo nesse dia. O Espírito Santo falou muito forte para nós estarmos hoje aqui. Eu senti um pouco um distanciamento de alguns irmãos. Então vamos tentar. Mas muitos irmãos que dizem, quando vai ser, eles não vêm, né? Todos aqueles que estão preocupados para vir, porque querem vir, no dia que você abre, eles não vêm. Sempre é assim, né? Então eu quero dizer para você que você escolheu estar aqui nesta noite, porque você queria estar aqui, né? Não é porque o pastor convocou, é porque você queria estar. Amém? Abram suas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 13. E eu quero compartilhar com vocês sobre esse tempo de fermentação. E eu quero compartilhar que foi falado na ceia do Senhor, o pão de Deus. Aqui foi falado de pão, foi falado de padaria. A irmã Cris fabricando pão. E isso é muito bom, o processo, Deus abençoou, multiplicou. E hoje eu quero falar sobre o tempo da fermentação. A importância dessa fermentação, por quê? Porque Deus está agora, nesse momento que eu considero um tempo profético. Deus está preparando você, Deus está preparando a minha vida. Deus está preparando a sua igreja. Escute isso, meu irmão. Deus está preparando a sua igreja. Este é um tempo onde o fermento está fazendo o seu efeito. Porque quando ele chegar no tempo e no momento certo, é quando ele estará indo para o forno para ser assado e para ser provado, para que depois então ele tenha o seu propósito. Lucas capítulo 13, versículo 18. Eu vou ler, os irmãos poderão nos acompanhar esta leitura. E eu quero também saudar aqueles que estão nos assistindo agora através do Facebook, que Deus possa te abençoar. E eu quero que você fique conosco ainda mais um tempo. E Deus vai falar com tua vida, teu coração, nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 18. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? E a que eu poderei comparar? E é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves dos céus aninharam-se aos seus ramos. No versículo 20, Jesus continua e disse mais, complementando, diz, a que compararei o reino de Deus? E Jesus fala, é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém, indo em direção a Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Que Deus, Pai, abençoe esta palavra e já desde o momento da sua própria leitura, já o Espírito Santo esteja falando ao teu coração. Tempo do fermento, é um processo extraordinário. A minha esposa agora está se tornando especialista em pão. Nesse momento de pandemia e reclusão, a gente vai se reinventando, né? A gente vai aprendendo algumas coisas, e ela agora está
aperfeiçoando a técnica de fazer pão. E eu gosto e amo o pão italiano, né? Tem um pão italiano muito bom, é muito gostoso. E ela tem aprendido a fazer. E o baguete também. Quantos conhecem o pão baguete? Quando encontrar, procure, compre e teste. É muito bom um baguete. Então, a gente tem aprendido este processo para que você possa então entender como funciona. E quando eu estava lendo esse texto e quando eu estava orando a Deus e disse: Pai, coloca uma palavra no meu coração, porque depois de 4 meses nós vamos ter o nosso primeiro culto presencial. E a primeira coisa que Deus me trouxe à memória foi o último sermão. Esse é o primeiro depois de 4 meses. Mas Ele me trouxe à memória o último sermão. E eu não vou perguntar se você lembra do último sermão que pregamos aqui, final de março. Na semana em que tudo foi fechado. Eu preguei sobre 2 Crônicas, capítulo 7. Quando Salomão termina o templo, e ele é consagrado então para o uso do Senhor. E uma das frases que eu falei naquele culto, eu disse bem no final, eu disse: eu tenho uma impressão, mas eu não tinha certeza do que ia acontecer. Mas eu tinha uma impressão no coração e disse: irmãos, se prepare, porque Deus vai trazer um tempo nas nossas vidas e na vida da nossa igreja. Nas nossas vidas será um tempo, ainda este ano, será um tempo como o joio e o trigo. Será um tempo de separação. E na mesma semana, tudo foi fechado. E eu lembro, queridos, desde aquele momento, muitos irmãos se afastaram da igreja, foram embora. Outras pessoas que chegaram até a dizer: pastor, eu vou me desligar da igreja. E no final da pandemia eu volto para a igreja. Não existe isso. Não existe isso. E eu fiquei muito preocupado, mas depois comecei a entender aquela palavra que eu tinha liberado. Porque Deus colocou essa impressão no meu coração. Que muitos não suportariam. E muitos iam sofrer. E muitos estão passando sobre pressão demais espiritual. Muitos estão se acostumando com essa vida de isolamento. Eu não estou dizendo que você está isolado de Deus. Mas a igreja, o corpo de Cristo, ela é viva. E ela precisa disso. E nós nos alimentamos disso. É necessário isso. Faz parte da nossa essência e da nossa natureza. E tem muitos que estão se acostumando, e eu tenho ouvido muito, que eu participo de muitos grupos, até de mentorias, e lá se ouve muito isso de pessoas que preferem não voltar mais para a igreja, porque dizem que é muito melhor sem igreja, porque Deus tem sido bom para comigo, Deus tem me abençoado sem igreja, então para que eu quero igreja? Queridos, essa palavra começou a ecoar no meu coração, e Deus me revelou este texto, e eu quero compartilhar com você nesta noite, depois de 4 meses. Aqui nós temos 2 lições. Jesus usa 2 figuras: a mostarda e o fermento. Só que Deus fala ao meu coração sobre esse texto. E aqui o mais importante não é a mostarda, porque muitas vezes queremos dar muita ênfase à semente da mostarda. E no versículo seguinte, queremos dar ênfase ao fermento. E hoje eu quero falar algo que muitas vezes, nós nem chegamos a ouvir. E Deus falou isso no meu coração e eu quero liberar nesta noite para você. Me acompanhe a primeira comparação que Jesus faz. Ele diz: a que é semelhante o reino de Deus? Jesus está a caminho de Jerusalém. E ele sabia que essa caminhada não era uma caminhada de repente para muitos entender como uma caminhada de glória. Muitos entenderiam, ou naquele tempo, eles esperavam ao Messias. Eles estavam na expectativa de que a qualquer momento chegaria o Messias, aquele que vem para resgatar o povo de Israel da escravidão de tantos anos de sofrimento na mão do Império Romano.
E tem algumas coisas e algumas palavras que começam a surgir, e alguns estão preocupados, porque as palavras que Jesus libera é meio contraditório aquilo que eles, nas suas expectativas, tinham no coração sobre a figura do Messias. É tão triste quando você espera de alguém e essa pessoa não corresponde àquilo que você está esperando. É como uma grande decepção. Então Jesus, na sua caminhada a Jerusalém, porque ele sabe que lá ele será preso e ele sabe que lá ele vai morrer. E esse é o momento de ele declarar. E eu quero falar para você duas coisas que Deus falou no meu coração e aqueceu o meu coração e me encheu de esperança. Versículo 19, ele diz que o reino de Deus, apesar que eles estavam esperando o reino dos homens, a Bíblia fala sobre o reino dos homens e fala sobre o reino de Deus. E Jesus quer conduzir o entendimento dos seus seguidores ali, que o reino é de Deus. O reino não é dos homens, é de Deus. E ele diz, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, eu quero que vocês prestem atenção nesta palavra, no versículo 19 ele fala de um homem, só que no versículo seguinte, no 21, quando ele fala do fermento, ele fala de uma mulher, amém? Agora ele fala de um homem. O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta e cresceu e fez-se árvore. Irmão, Jesus aqui está falando dele. Preste atenção que a mostarda é a menor semente. Lógico que quando a palavra de Deus diz que a mostarda é a menor semente, está se referindo à Palestina, está se referindo ao tempo de Jesus. Existem sementes muito menores que a semente da mostarda, mas não tem nada a ver com o contexto, o contexto onde Jesus se encontra. Então, naquela região, na Palestina, a menor semente, conhecida entre eles, era a semente de mostarda. Ele disse, o reino de Deus é como uma semente de mostarda. Ela é tão pequena, muitas vezes até imperceptível. Ele está falando dele. Jesus, o menor entre todos, desprezado, disse o profeta Isaías. Ele foi desprezado. Jesus mesmo disse que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Enquanto eles estavam esperando um Messias que viesse montado num cavalo branco para anunciar a si a sua vitória, ele vem e entra em Jerusalém montado num burrinho. Não tinha nenhuma imagem que eles pudessem apreciar e pudessem dizer, este é o nosso Messias. Tudo era uma decepção para eles. O próprio nascimento do Salvador, o próprio nascimento de Jesus, ele nasce aonde? O rei, ele nasce numa, como é que se chama? Manjedoura, estrebaria. Vocês sabem o que é isso? É o lugar onde se coloca a comida dos animais. Você colocaria o teu filho num lugar desse para dormir e nascer? Hoje as mães, antecipadamente, meses antes do nascimento do seu filho, manda pintar o quarto, manda trocar a cortina, compra um berço, manda higienizar e enche o quarto de figuras e cores, independente se vai ser mulher de uma cor, se foi homem de outra cor, mas há toda uma preparação para a chegada deste filho. Mas Jesus, ele nasce em um lugar onde os animais comem. O colchão era provavelmente palhas. Aqui está falando da mostarda. O nosso Senhor, se você quer realmente ter uma vida com Deus, preste atenção, Ele está nos mostrando qual é a nossa condição humana, a nossa natureza humana. Nós precisamos ser humildes, precisamos reconhecer de fato quem nós somos. Jesus sendo Deus, ele se faz homem. Ele sendo Deus, ele poderia dizer, se eu sou Deus, eu vou nascer num berço de ouro. Eu, para mostrar o meu poder e quem sou eu nascerei num palácio. Jesus nasce num lugar onde os animais comem.
Isso está mostrando a minha natureza, está mostrando a tua natureza. Nós precisamos reconhecer de fato quem nós somos. E Jesus disse, uma mostarda. Eu fui estudar um pouco sobre as características da mostarda. Os irmãos sabiam que a mostarda, ela leva 3 dias para germinar. Nas condições próprias, ela precisa de 3 dias para ela aparecer, surgir, vamos dizer assim. Então, eu creio que Jesus aqui está mostrando que essa mostarda é Ele. Ele está dizendo que precisa morrer. Porque vocês sabem que para que uma semente ela possa germinar, ela primeiro precisa morrer. A semente, nas condições que precisa de terra e umidade, ela morre. Ela morre. Depois que ela morre, então é que nasce e germina então a planta. E a mostarda ela leva 3 dias. Aqui Jesus está apontando o reino. Ele está mostrando que ele vai morrer. Ele vai morrer, mas ao 3º dia ele vai ressuscitar. E eu estudando mais sobre a mostarda da Palestina, e é uma planta que ela leva pouco tempo. Em pouco tempo ela se transforma em uma planta, diferente de outras árvores. Ela em pouco tempo se transforma em uma planta. Aqui está falando que logo depois da morte de Cristo, o crescimento, a expansão da igreja foi muito rápida, algo extraordinário, nunca visto. E diz o texto que os passarinhos, estas árvores, as suas ramas, serviam para as aves do céu aninharem os seus ramos. Aqui está falando da minha vida, está falando de você, querido. Nós precisamos ter hora de uma árvore para colocar o nosso ninho e para nós descansar. Quem confia no Senhor e crer nas suas promessas, Ele de fato está preparando uma árvore para que você possa descansar. Esta árvore não somente te dará sombra, mas também te dará proteção. Mas você precisa crer, você precisa entender os valores do reino de Deus. Neste tempo de isolamento e pandemia, por favor, eu te peço no nome de Jesus, pela sua graça e sua misericórdia, não vá mudar a sua maneira de pensar. A igreja de Cristo está mais viva que nunca, como nunca o evangelho tem sido pregado, como nunca o evangelho tem sido anunciado, como nunca as placas, uma coisa que eu tenho falado e criticado muitas vezes, as placas desapareceram porque ninguém mais quer saber se você é batista, pentecostal, o que você é. O mais importante hoje é que a palavra de Deus seja pregada. E muitas vezes nós não entendemos isso. Muitas vezes eu falei aqui do púlpito, mas eu fui criticado por isso. Eu quero dizer para vocês que é necessário as placas caírem para que o evangelho, o reino de Deus, possa ser entendido. E ali foi o entendimento que Deus me deu do versículo seguinte, da mulher e do fermento. Então o primeiro, Jesus compara o reino de Deus, ele dizendo, o reino de Deus é semelhante a uma semente de mostarda, que ela precisa ser plantada, ela precisa morrer, mas no 3º dia ela já começa a dar vida. E ela rapidamente, muito rápido, as suas folhas, os seus ramos, será para que as aves do céu possam fazer os seus ninhos e possam procriar, possam ali crescer, possam ser abrigados e ser protegidos. Está falando de mim e de você. É necessário Jesus morrer e ressuscitar para que eu e você possamos descansar. Jesus está sendo duro aqui com a religião. Hoje, neste isolamento, quem é religioso está sofrendo. Ontem fui fazer Uber e peguei uma senhora aqui no Uberaba e levei lá pro Sítio Cercado. Que bênção com ela. Uma mulher de Deus. Mas o que foi que impressão que eu tive? A preocupação de cumprir as regras dos preceitos e os conceitos da sua igreja. Porque desobedecer seria como um castigo de Deus. E a gente tem que ouvir. Alguns te dão oportunidade para você falar, outros não. Mas eu quero dizer para você, querido, em nome de Jesus, que aqueles que
estão muito arraizados, raízes profundas na religião, estão sofrendo neste momento. E muitos vão cair em pecado, vão cair em desespero, vão se desanimar. Eu quero dizer para você que Jesus está querendo dizer para você nesta noite, para você que está me ouvindo através da rede social, o Senhor, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, as árvores já cresceram, já tem galhos, já tem folhas, e só está dizendo, filho, vem aqui, vem e descansa, vem aqui e repouse, porque daqui você vai procriar, você vai prosperar, porque você precisa estar nestes galhos. O vento vai vir, mas enquanto você estiver nos galhos, você está seguro. Amém? É tempo de nós entendermos que o Senhor quer que você volte, quer que você se esteja escondido entre os galhos e as folhas desta pequena semente, que hoje é uma árvore. Mas Deus me fala de uma grande lição, e esta é a última que eu quero compartilhar com vocês. Poderia ser outro sermão, muito mais bem elaborado, mas eu vou compartilhar com você. Versículo 20. A que compararei o reino de Deus? Eu vou comparar o reino de Deus ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Novamente, aqui o número 3. No primeiro, a semente, ela precisa ser enterrada, morrer. Com 3 dias ela já começa a crescer e germinar. Agora nós vemos de novo o número 3. O fermento na Bíblia, ele é o mal. O fermento na Bíblia, ele é comparado ao pecado. Mas existem 2 linhas interpretativas desse texto. Há uma que interpreta de que, de fato, esse fermento aqui não tem nada a ver com o pecado, não tem nada a ver com maldade, mas se representa simbolicamente, de uma forma literal, o fermento, aquele que a gente usa no pão. Mas como isso aqui é uma figura, porque Jesus mesmo disse, eu vou comparar, ele compara, é semelhante. Então nós temos que entender ali, é o significado da figura. O que ela é para entender a sua mensagem. Se eu não assim puder compreender, eu não vou chegar no seu propósito. E aqui tem 3 coisas, mas sempre se fala do fermento, mas Deus me revelou e me mostrou algo mais. E hoje eu quero mostrar para vocês o que foi que a mulher fez quando pegou as 3 medidas de farinha. O que é a farinha? O que é a farinha? Para chegar a uma farinha, o que eu preciso? Trigo. Já entenderam, né? Onde eu quero chegar. O que é trigo na Bíblia? O Evangelho. O Evangelho, a palavra de Deus. Amém? O trigo se faz a farinha. Mas esta mulher, ela pega o fermento, diz o versículo lá, versículo 21, ela pega o fermento e esconde. A palavra esconder aqui, que nós quando lemos, esconder é no sentido de esconder, desaparecer. Mas quem faz pão, sabe muito bem que depois que junta o fermento com a farinha e a água, ela amassa e depois faz o quê? Tem que cobrir. Olha, eu já assisti muito vídeo sobre pão. E 99,99%, todos aqueles que fazem pão, ele recomenda que depois que a massa vai para o descanso, ele tem que ser coberto com pano. Ou ele tem que estar num lugar que não pode receber luz, tem que estar escondido. Por quê? Porque você não pode, ninguém faz pão, coloca o fermento, a farinha e coloca ali e fica assim, aí eu quero ver crescer. E não é a coisa mais linda quando você prepara a massa, eu fiz esses dias em casa, você prepara a massa tudo, depois você cobre e fica ali uns 30, 40, 45 minutos esperando. Aí quando você tira aquele pano, quando você tira do armário, você tira do lugar que ele estava em repouso, você percebe que aquela pequena massa, ela multiplicou no mínimo 3 vezes. Amém? Agora, se você pegar todo esse processo e ficar assim, eu vou ficar aqui 40 minutos olhando essa massa crescer. Você vai ver isso? Não vai. A palavra aqui, esconder,
Está falando no sentido de repouso. Jesus está dando uma lição para nós aqui. Uma mulher, a mulher aqui representa a igreja, com 3 elementos: o fermento, a farinha. Mas tem uma coisa que Jesus não menciona aqui, mas ele está falando da farinha com trigo. E ele fala no final do versículo, ele fala, e ficar tudo levedado. Não pode haver, a massa ela não vai ser levedada se ela não tiver um elemento que se chama... Não, o fermento já está ali. Se você pegar o fermento e a farinha e misturar, ela vai crescer? Já entenderam, né? O que ela precisa para que ela possa crescer? A água. Ela precisa de líquido. Pega o fermento e pega a farinha e mistura e cobre. Ela vai crescer? Irmã Cris, você que é a maior padaria aqui de São José. Vamos lá. Foi o que eu entendi, que a irmã distribuiu cesta aí, padaria, as padarias quebradas nas semanas. Irmãs Cris, você pegando o fermento e farinha e misturando, ela vai crescer? Qual que é a lição que eu tenho aqui, queridos? O fermento fala do pecado. O fermento representa a nossa natureza. A farinha, o evangelho. Amém? E a água, Cristo. Amém? Se você colocar evangelho nas pessoas, elas vão ser transformadas? Só evangelho. Só fala. Elas vão ser transformadas? Porque falta um elemento. Eles precisam entender que a mostarda foi plantada, ela já morreu, e ela já germinou, e ela já cresceu. Eu preciso entender que o que nós fizemos hoje à noite aqui, nesta celebração, o pão e o vinho, representa a morte e a ressurreição de Cristo, para que eu e você pudéssemos viver. Você pode pregar o evangelho, falar, 1.000, 2.000, tem pessoas que vêm anos tras anos, vêm aqui, senta aqui, ouve a palavra de Deus e não são transformadas. E tem pessoas que vão e depois vão embora e se perde. Porque falta uma coisa. Jesus disse, eu sou água da vida. Quem bebe dessa água jamais terá sede. Cristo é que faz este processo do fermento e o evangelho pregado e anunciado. Cristo é que faz este processo crescer, mas ele cresce escondido. Deus começa a fazer um processo nas nossas vidas. Quando eu preguei aqui o último sermão em mês de março, eu disse, Deus vai trazer uma grande revolução na igreja. A igreja precisa ser limpa, purificada. Tem muita gente que não entende disso. A única coisa que precisa é Cristo. E muitos nem gostam quando eu digo que a gente nem precisa de igreja. Quando eu falo de igreja, eu estou falando da igreja física. Tem muitas igrejas aí de 2, 3, 4, 5 mil membros que estão fechados. E estão preocupados. Por várias razões. Faz 4 meses que eu não me reúno aqui, e eu venho aqui no primeiro culto e escuto um testemunho desse do pastor Enilson. É motivador. Em 4 meses de pandemia, Deus está trabalhando. Deus está fazendo a obra. Deus não parou. E eu não tenho uma história de irmãos que está lamentando porque sua vida e sua geladeira está vazia. E como prova disso, todo mundo aumentou de peso. Não tem uma história que eu encontro assim, pastor, oi irmão, perdeu, está de dieta. Não, é que eu estou com fome mesmo. O povo come demais, é até fora de hora e de madrugada. Geladeira, meu irmão, não descansa, a porta abrindo e fechando de madrugada. Eu quero dizer para você, Deus está fazendo uma obra extraordinária. Mas eu preciso entender, irmãos, que aqui o fermento está falando da minha natureza. Quando eu coloco a minha natureza com o evangelho, ela não vai acontecer grandes coisas.
Mas quando eu coloco água nela, há um processo, há algo transformador, há um processo que começa a acontecer ali adentro, há uma coisa que eu não posso ver, por isso que eles têm que estar escondido, por isso que eles têm que estar coberto, e ele começa a crescer, 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 e ele tem o seu tempo. Aqui me fala de tempo, é tempo profético, nós estamos vivendo um tempo profético. Eu, pastor Enilson, pastora Lu e pastora Regiane, no início deste ano de 2020, nós estivemos naquele congresso lá em São Paulo, e foi liberada uma palavra que 2020 seria o ano mais próspero das nossas vidas. A igreja passaria por uma grande colheita. 2 meses depois, fecha tudo, porque agora é tempo de reclusão. Como fica? Eu não paro de dizer, creio e declaro que ainda este ano nós veremos o melhor de Deus. Por isso que muitos estão desesperados. Estão desesperados porque imaginavam que com 2 ou 3 meses de pandemia, o Brasil estaria quebrado, a nossa nação estaria quebrada, o nosso povo estaria na rua, quebrando tudo, invadindo o supermercado, as pessoas estariam na rua reclamando, chorando, fazendo guerra. E Deus tem sustentado esta nação. Amém? E Deus tem sustentado a sua igreja. Deus tem sustentado a tua família. Eu só posso glorificar ao meu bom Deus. Eu só posso exaltar ao meu bom Deus. Porque ainda creio que este ano seremos surpreendidos. Você será surpreendido. Amém? Irmã Catiane, você será surpreendida. Aquilo que você quer receber amanhã, você vai ser surpreendida. Este é um ano de surpresa. Não é um ano para os fracos. Este não é um ano para os fracos. Os fracos desanimam, os fracos caem. Mas o Filho de Deus pode até cair, porque muitos caíram. Mas ele tem uma coisa, ele tem Cristo. E quem tem Cristo, a sua natureza e a farinha junto faz um processo no coração extraordinário. Porque diz a palavra que quando termina a fermentação, ele tem que ir agora para o seu propósito. Ele vai assar para se transformar naquilo pelo qual ele foi criado. Então eu e você, hoje, eu quero deixar esta palavra no teu coração. E para você que está nos ouvindo pela rede social, coloque na tua natureza. Tome posse do Evangelho, tome posse da palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus, tome posse das promessas de Deus, amém? Tome posse das promessas de Deus. Deus tem promessas na tua vida. Tome posse das promessas de Deus. Mas eu quero dizer agora para você, o segredo é, deixa Cristo fazer a obra no teu coração. Ele está fermentando o teu coração, está um processo dentro dele, está acontecendo uma batalha na tua vida, está acontecendo um processo extraordinário na tua vida. Ninguém está vendo, ninguém está vendo o que está acontecendo na tua casa, ninguém está vendo o que está acontecendo no teu coração, ninguém está vendo o que está acontecendo, mas é Cristo que está fazendo a obra, uma obra extraordinária. E quando tirar aquele pano, todos serão surpreendidos. Aquilo que não era, agora é. E Ele está pronto. E este é um tempo de Deus para mim. Este é um tempo de Deus para as nossas vidas. Este é um tempo de Deus para a sua igreja. Receba esta palavra. Creia que o fermento está fazendo o seu trabalho. A luta da tua natureza com o Evangelho. E a água que é Cristo está fazendo um processo dentro dele. Não desanime. Não entregue os pontos. Nenhum de vocês. Se Deus prometeu para você algo este ano, Ele é fiel e justo e Ele vai cumprir. Se Ele prometeu na tua casa, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu na tua família, se Ele prometeu na tua vida, se Ele prometeu a tua vida financeira, Ele vai cumprir. E Deus te escolheu para estar aqui nesta noite, porque Ele sabia muito bem que você precisava ouvir esta palavra. Você já tem o Evangelho. Você precisa aceitar que a tua natureza, que é o fermento, ela precisa passar por um processo. E Cristo Jesus é que vai fazer a obra que Ele já começou. Agora o tempo é de Deus. O tempo de tirar aquele pano e ver que tudo está pronto para ser consumado o que Deus já fez no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Murilo, cadê o Murilo? Já foi embora? Já foi. Pensei que tinha sido arrebatado o Murilo, né? Irmão Murilo,
cante para nós. Eu quero que você agora, nesse momento, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Já estamos terminando. Eu quero que você entenda de que você está aqui nesta noite com um propósito. Você disse, eu quero muito assistir um culto presencial. E Jesus, sabendo todas as coisas, ele disse, sim, meu filho. Mas eu quero mais que você entenda hoje que a tua natureza precisa de Cristo. A tua natureza precisa desta água da vida. A tua natureza precisa deste processo. Eu quero fazer um processo no teu coração. Ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Eu sei o teu coração, eu conheço a tua natureza. Eu sei do que você está precisando. Simplesmente deixe eu fazer a obra. Deixe que a água de Deus, o rio de Deus, deixe que este processo aconteça no teu coração. E vai acontecer em você. E na tua casa também vai acontecer. Ali na tua casa vão dizer o que está acontecendo com você, minha irmã. O que está acontecendo com você, minha esposa, o que está acontecendo com meu esposo, o que está acontecendo com meus filhos. Eu quero dizer para você que um processo está acontecendo no teu coração. Deus está trabalhando, Deus está ali, há uma fermentação, há uma mudança, há um crescimento, algo está crescendo e algo vai acontecer no dia que você disser, eu sou de Cristo. Aleluia, Pai. Querido Deus, em nome de Jesus, eu vim aqui esta noite, ó Pai, porque eu quero declarar publicamente, ó Deus, que nesses 4 meses a minha natureza lutou com o Evangelho, mas a água de Deus, Cristo Jesus, Ele fez algo extraordinário e Ele está fazendo algo profundo na minha vida. O meu coração, às vezes eu quero fraquejar, às vezes eu quero desanimar, mas cada dia eu vejo que esta fermentação ele está crescendo. Eu vejo que esta massa está mudando. Eu vejo que algo grande, eu estou vendo uma colheita, estou vendo mudanças, eu estou vendo coisas novas, eu estou vendo o gozo, eu estou vendo alegria, porque esta massa será um pão, o pão de Deus que veio do céu, e muitos serão saciados, e muitos comerão deles, e muitos terão vida, porque entenderam que o Cristo, o Filho de Deus, Ele morreu, ressuscitou, e Ele quer me dar uma nova vida, uma nova esperança. Oh Jesus, seja o domínio, Senhor Deus, pelos séculos dos séculos. Seja a honra, cante conosco. Seja a honra, seja a glória, Senhor Deus, seja o domínio, Senhor Pai, seja o domínio, Pai, pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, Senhor Deus, poderoso Deus. aleluia, Pai, Minha alma anseia por ti. oh Jesus querido, aleluia. Coloque a mão no teu coração. Eu quero orar nesse momento pela tua vida, querido Deus e Pai amado. A minha natureza representa o fermento, representa o pecado, representa o mal. Eu reconheço que eu sou mal, eu reconheço que a minha natureza é má. Oh Deus querido, há uma luta no meu coração entre a minha natureza e o Evangelho, entre as boas novas. Há uma luta constante, ó Pai, mas eu preciso que esse Evangelho ele possa crescer, ele possa ser transformado. Venha Cristo Jesus ao meu coração. Ó Cristo, a água de Deus traz vida, traz transformação para o meu coração. Perdoa os meus pecados, Senhor, perdoa as minhas faltas.
te peço que nenhuma seta maligna se levante contra a minha vida, porque a minha natureza não permite, ela não quer que esse processo aconteça dentro de mim. Eu te peço, ó Deus, que me livre de todo mal, de toda ação que seja contrário à tua vontade, e a tua vontade é fazer, te adorar e te servir. Nesta noite, ó Pai, eu quero o meu coração colocar diante de Ti. Eu quero pedir que você saia do seu lugar nesta noite. Depois de tantos domingos sem estar aqui, eu creio que esse seria um bom momento. Você dizer, mas eu não preciso, mas é momento de consagração. Você nem imaginaria que estaria aqui, mas Deus te trouxe aqui. E hoje é dia de entender o que Deus quer fazer na tua casa, o que Deus quer fazer na tua família. Eu quero que você venha aqui e fique do meu lado direito. O pastor Enilson está aqui, não sei, tem outros servos, nós vamos orar. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a tua luta, mas hoje é o dia que você vai permitir que a água de Deus entre no teu coração. E algo que vai acontecer lá escondido, ninguém precisa saber. É você e Deus. E a palavra de Deus, ela vai trazer um processo profundo, maravilhoso. Quando você chegar no final do ano, muitos dirão, o que foi que aconteceu? E você vai dizer, é que Deus disse que 2020 seria o melhor ano para mim. 2020 seria um ano abençoado e próspero. Aqui estou eu. E Deus está aqui comigo. Saia do teu lugar, querido. Eu sei que eu tenho certeza que nesta noite você precisa deste momento com Deus. Você precisa desse momento de comunhão. Por isso que nós estamos aqui. Aleluia. Sai do teu lugar, eu quero orar. Se quiserem vir, todos também podem vir. Eu quero orar pela igreja. Irmãos, faz muito tempo que nós estamos juntos. Se você quer se ajoelhar, pode se ajoelhar também aqui no altar de Deus. Venha, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Quem quiser dobrar os seus joelhos diante do altar do Altíssimo, não diante do pastor, mas diante do Senhor. Aleluia, Pai. Deus querido, amado Pai, em nome de Jesus, faz uma obra, Senhor, no nosso coração nesta noite. Ó Deus querido, aumente a nossa fé. Transforma, ó Deus, o nosso coração de pedra, um coração de carne. Deus querido, em nome de Jesus, que o Evangelho de Deus, as boas novas de salvação, ela tenha feito nas nossas vidas. Pai querido, perdoando os nossos pecados, perdoando, Senhor, perdoa, Senhor, esta nação. Ó Deus, perdoa, Senhor, esta grande nação, onde muitos líderes, ó Deus, têm se entregado, Senhor, à carnalidade, à prostituição, ao pecado. Ó Deus, tem contaminado, tem sujado, ó Deus, esta nação. Em nome de Jesus, perdoa, Senhor, a nossa nação. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Eu oro, ó Deus, pelo Brasil. Eu oro pela cidade de São José dos Pinhais. Eu oro, ó Deus, por cada família aqui representada nesta noite, ó Pai. Ó Espírito Santo de Deus, a Ti seja dado toda a honra e toda a glória. A Ti, Senhor, seja dado toda a glória, Senhor, porque Tu mereces. Fosse o único capaz de morrer e ressuscitar e dar a Tua vida, para que nós pudéssemos descansar em Ti, ó Deus. Recebe, ó Deus, recebe o nosso perdão. Recebe, Senhor, o nosso coração contrito diante de Ti, Senhor. Aleluia. Minha alma anseia por Ti.
Santo Espírito, oh Senhor, vai envolvendo o coração desse irmão, Senhor. Esse irmão que te adora em espírito, esse irmão que ora no espírito, esse irmão, Senhor amado, que vive uma vida no espírito, esse irmão, Pai querido, essa irmã que tem se voltado para o Senhor neste tempo, Pai, esse filho, essa filha que veio te buscar nessa noite, Pai, que o teu consolo, o teu conforto, o teu renovo, o teu refrigério seja sobre a vida dele, seja sobre a sua vida, sobre a sua família. Manifesta a tua graça em suas vidas, Pai. Que haja um fluir abundante, Senhor, da tua graça, que haja virtude, Pai, fluindo para os seus corações, de seus corações, ó Pai, haja uns rios de água viva fluindo, Senhor. Oramassui de Comanassui, oh Leterebacarabachere Calamahai, oh Senhor, libera mais da tua unção, fortalece, encoraja, anima, derrama alegria no coração dos teus filhos, ó Pai. Oh, aleluia, te adoramos, Senhor, te exaltamos, te rendemos graça, Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco, Senhor. Toca a vida dos teus filhos, Pai. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Oh, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está neste lugar. Vem cá, pastor Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela vida do teu servo. Obrigado, Deus, e eu te peço no nome de Jesus, teus anjos acampem ao redor dele, da sua casa, sua esposa e seus filhos, naquele lugar de trabalho, porque tem se levantado, tenho visto
que flechas malignas têm se levantado, mas nenhuma delas chegarão a ti, meu filho, meu servo, porque grandes coisas ainda este ano há de compartilhar. Descansa no Senhor teu coração, servo do Altíssimo. Nós te amamos, você é muito amado. Querido Deus e Pai amado, eu oro pela tua igreja, eu oro pelos pastores desta igreja, eu oro, ó Deus, por cada família, eu oro por cada irmão, eu oro pela irmã Cris, o Ministério Kids, que hoje chegou cedo aqui. Este lugar foi cheio do Espírito Santo de Deus, este lugar foi cheio da sua glória, e é por isso que nós estamos aqui, e essa glória está aqui conosco, e esta glória irá contigo, esta glória te acompanhará, porque a água de Deus, Cristo Jesus, está no teu coração. Deixa Ele fazer a obra, Ele vai fazer uma grande obra, Ele já está fazendo um processo no teu coração. O Evangelho que você conhece, Cristo que está em ti, e a tua natureza há de contender e vai produzir algo extraordinário. E muitos serão saciados, e muitos se alimentarão, e muitos verão que de ti sairá virtude, porque você é parte do pão de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus, consolação do Espírito Santo, seja com tua vida, meu irmão, minha irmã. E que tudo que fizer esta semana, tudo que você vai fazer, escute, tudo que você for fazer esta semana, Deus vai prosperar. Tudo que você tocar será próspero, tudo que você tocar será abençoado, porque Deus tem esta promessa para ti. Saia desse lugar e volte para a tua casa e durma esta noite, descanse, que Deus começou a fazer uma obra. A água de Deus, a palavra de Deus e a tua natureza, grandes coisas o Senhor tem para ti. Que Deus te abençoe, que Deus nos guarde. E antes de nós partirmos esta noite, eu quero estar com você aqui em cima, e nós vamos tirar uma foto bonita, que eu quero registrar o nosso primeiro culto presencial depois deste tempo de isolamento. Que Deus te abençoe. E sempre eu digo, dê um abraço ao seu irmão, pelo menos toque o seu irmão e diga que você é amado do nosso Deus, que Deus te ama, em nome de Jesus. Que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.